Hoje eu quero ensinar você a manipular os chamados elementos dinâmicos de uma aula específica. Seja uma aula que estará dentro de um material fixo que você vai criar aqui em materiais, né, materiais de ensino, seja uma aula específica que você vai dar para um aluno específico ou para uma turma específica sua. A ideia é que você aprenda a criar uma aula que seja bonitinha, que nem essa aqui. Essa aula de House, tá vendo? Ela tem uma descrição, uma imagem, uma seção aqui de explicação. Nós temos aqui algumas imagens. Se você for lá embaixo, você tem sentenças, né? Inglês para português. E aí dá para você fazer exercícios aqui. Além das imagens, você tem também aqui uma lista de vocabulário. Tudo isso você pode criar. E eu quero ensinar você a criar isso hoje. Lembrando que o botão que você vai apertar para fazer isso é esse botão aqui, ó, elementos dinâmicos. Onde você vai encontrar esse botão? Você vai encontrá-lo seja num evento específico que você criou para um aluno ou para uma turma, né? Um evento, né, que fica aqui no seu calendário. Você vai no calendário, você tem aqui os eventos, né, as aulas que você tem para dar. Você entra aqui no evento e tem o botão, que é o botão que a gente vai falar a respeito hoje, que é o elementos dinâmicos. Mas também tem dentro dos materiais que você cria aqui em materiais. Aqui em materiais, você sabe que você pode criar um curso, né? Coloquei aqui um curso aleatório, materiais HP, criei aqui um módulo, né? Módulo 1, e eu criei essa aula aqui chamada Food, que é a aula que nós vamos criar aqui nesse módulo para você aprender. Então, o botão elementos dinâmicos está aqui, tá vendo? Você vai vê-lo aqui e você vai vê-lo aqui também. Ou seja, há dois lugares em que você consegue adicionar elementos dinâmicos. Seja aqui num evento específico, seja aqui numa aula que você criou dentro de um material, tá? E qual que é a diferença entre os dois? Diferença de criação, né, de estrutura nenhuma, mas você vai criar aqui em materiais de aula e curso, quando você quiser criar alguma coisa fixa, definitiva, que você vai usar todas as vezes e que você vai querer ficar replicando, porque você vai dar essa aula com determinada frequência. Então é um material fixo, específico. E aqui você manipula elementos dinâmicos de uma aula específica que você vai dar um dia. Então aqui nós temos a aula dessa turma aqui, HR, tá? No dia 28/2. Eu vou manipular os elementos desta aula. E você consegue replicar elementos de outras aulas aqui para dentro, tá? Que já existem. Então a ideia é que você crie o seu material fixo e depois replique ele para uma aula específica de um dia que você vai dar aula e aí você pode inclusive manipulá-lo, editá-lo para aquela aula específica, tá? Então, a ideia é você criar algo parecido com isso aqui, algo que tenha todos esses componentes bacanas dos materiais aqui da plataforma Arvin. Então vamos lá. Eu vou fazer a manipulação dos elementos por aqui, por essa aula chamada Food que eu criei. Então a gente vai criar aqui uma aula sobre food, né? Sobre comida, uma aula de inglês. Percebam que quando você cria uma aula nova, aparece esse conteúdo aqui, ó, This class is about food. E um áudio que diz You need to add elements to this lesson. You need to add elements to this lesson. Certo? Esse conteúdo que aparece aqui, ele é fixo, ele sempre aparece quando você cria uma aula. A ideia é que você apague isso aqui e coloque o conteúdo da aula que você quer criar. Eu vou clicar aqui em elementos dinâmicos, tá? E aqui dentro eu tenho todo o conteúdo da aula. Temos o título da aula, Food, que é o título que a gente já deu, e um botãozinho para criar um título para a aula por IA. Você pode usar isso ou não. E se você usar, ele vai criar um título baseando-se nos conteúdos dinâmicos que vão ficar aqui embaixo, que você já adicionou. Eu quase nunca uso isso aqui. Custa 2 tokens de IA para você fazer isso, tá? Depois eu dou um exemplo para vocês de como isso funciona, que não faz sentido a gente criar nesse botão agora, clicar nesse botão agora, uma vez que não há elementos adicionados ainda. Aqui você escolhe a língua da aula. A escolha da língua da aula, do idioma da aula, vai determinar qual é o idioma
principal da leitura das frases ou do vocabulário que vai ser adicionado aqui. Então isso aqui é importante, tá? As tags da aula são palavras-chave que você vai colocar para que essa aula seja facilmente encontrada. Então, coisas como, por exemplo, food, não precisa adicionar essa tag porque o título da aula já é food, ele encontra tanto pelo título quanto pela tag, mas eu vou adicionar aqui só por uma questão de exemplo. Comida, rice, beans. Eu estou clicando aqui no botão Enter, tá? Para poder adicionar. Eu posso adicionar tanto pelo botão Enter quanto clicando aqui em adicionar. E essas palavrinhas eu estou adicionando porque eu imagino que uma pessoa que queira encontrar essa aula, ela vá pesquisar essas palavras, tá bom? Então a pessoa quer saber, por exemplo, como é que fala arroz em inglês, alguma coisa assim, ela vai lá e clica no... e digita arroz, ela vai encontrar uma aula sobre comida em geral, tá bom? Nós também temos esse botão, gerar tags do vocabulary, que serve para gerar tags baseando-se em uma seção vocabulary que você venha a adicionar na aula, tá? Então, se você adicionar um vocabulário específico para essa aula, que ainda não adicionamos, mas aí você clica no gerar tags do vocabulary e ele vai adicionar as palavras do vocabulário aqui nas tags, tá? Uma descrição para a aula. Essa descrição ela pode ser escrita por você manualmente ou você pode gerar por IA. Ele também vai se basear nisso aqui, tá bom? Ele vai se basear nos elementos dinâmicos que você adicionou na aula. Portanto, não clique antes de você adicionar qualquer coisa aqui, senão você vai desperdiçar token à toa. Tudo bem? E aqui é a imagem da aula, que é a imagem que aparece no topo. Vamos escolher uma imagem aqui. Eu vou entrar aqui no Google e vou pegar food. Eu pesquisei aqui, food, peguei uma imagem qualquer. Deixa eu abrir ela aqui e vou printar esta imagem. Tá? Acabei de printá-la. Agora eu vou escolher ela por aqui, nos meus screenshots. Prontinho. Aqui está a imagem da minha aula. Tá bom? Então, mexi nessa primeira parte. Eu vou excluir esse componente aqui, tá? There is no content. Isso é aquele áudio que você viu que apareceu. Eu vou tirar ele daqui, tá bom? Porque eu não quero esse componente aqui. Ele sempre está aqui só como alerta de que você precisa adicionar elementos. A gente vai mexer nessa seção na próxima parte. Só que nós temos aqui também o botão excluir, que é o botão que exclui a aula. Claro que eu não vou clicar nele agora. O botão cancelar, que vai fechar sem salvar. E o botão salvar. Só vou salvar aqui para mostrar para vocês como é que está ficando até aqui, tá bom? Nós temos nada na aula, naturalmente, né? Porque nós não adicionamos nada, tá bom? Mas se eu adicionar um elemento sentenças aqui, por exemplo, ele já vai aparecer lá quando eu salvar. Então, vamos falar sobre os componentes nos próximos vídeos.